Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, sou um dos hosts desse projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com meu amigo Ricardo Alexandre. E hoje, pessoal, nós vamos continuar a nossa série de análise e resenhas de livros. Então, Ricardão, por gentileza, qual é a obra que você vai trazer pra gente hoje? Olá, essa é uma obra interessantíssima, escrita por Wolfram Eilenberg. Aqui me permitam o pedantismo, né? O ER em alemão é A. Então, Wolfram Eilenberg. Ele é um jornalista e também filósofo alemão que já havia publicado no Brasil um outro livro interessantíssimo chamado Tempo de Mágicos. Naquele Tempo de Mágicos, ele aborda a filosofia moderna à luz de 4 autores: Ernst Cassirer, Martin Heidegger, Walter Benjamin e Ludwig Wittgenstein. Nesse livro aqui, ele traz uma contribuição interessantíssima falando sobre 4 expoentes da filosofia, 4 mulheres com uma trajetória interessantíssima e inspiradora que trouxeram contribuições decisivas para a filosofia contemporânea. São elas Ayn Rand, Simone Weil, Hannah Arendt e Simone de Beauvoir. É óbvio que eu não pretendo aqui, André, fazer um perfil biográfico das 4 e nem teria tempo ou gabarito para abordar com profundidade a obra filosófica delas. Mas chama a atenção que essas 4 filósofas, em tempos extremamente sombrios, a década dos 30 e dos 40, em que tivemos a Segunda Guerra e a ascensão do fascismo e do nazismo, e também do comunismo stalinista, irmão gêmeo do nazismo, tivemos a ascensão desses fenômenos totalitários e isso causou uma hecatombe na Europa. Embora Ayn Rand, na verdade, Alissa Rosenbaum, tivesse se notabilizado nos Estados Unidos, ela é autora de Revolta de Atlas. O nome de Atlas Podcast não é mera coincidência. Não é por acaso. Ela é autora de A Nascente e ela foi a criadora da filosofia do objetivismo. Ela foge da União Soviética, tomada pelos bolcheviques, deixa a família lá, que ela nunca conseguiu repatriar para os Estados Unidos, e começa suas agruras, primeiro como roteirista, como dramaturga e depois autora de best-seller. É interessante quando nós analisamos a trajetória dela, André, porque quando nos vem à mente a figura da Ayn Rand, nós imaginamos alguém que já nasceu com sucesso, que não passou por reveses, que não passou por dificuldades, que não teve vicissitudes em sua caminhada. Como já nos dizia Jordan Peterson, e isso foi abordado em outro episódio, a vida é dura, amigos. A vida é implacável. Ela é permeada por dificuldades. E isso ninguém mais do que Ayn Rand sentiu na pele. Por quê? Porque ela teve que emigrar, ela teve que penar, ela teve que batalhar muito até que ela fosse reconhecida nos Estados Unidos. Até que ela se tornasse uma autora de sucesso. Houve cancelamento de peças dela na Broadway e ela fundamentalmente percebia, e isso está espelhado nas novelas, nos romances dela, ela fundamentalmente percebia que todo aquele ímpeto do criador, que todo aquele ímpeto do indivíduo estava sendo entorpecido nos Estados Unidos. Então, a terra de Franklin Roosevelt, um grande intervencionista, estava entorpecendo a capacidade criativa dos empreendedores, os ideais de liberdade do ser humano. A ideologia dela, e não nos cabe aqui, a filosofia dela, não nos cabe aqui explorar, a não ser de passagem, o objetivismo, preconiza justamente a concretude da vida. Você não vai se pautar por regras metafísicas, você vai se pautar pela realidade da vida. E a realidade da vida, como nós já falamos, é dura, é áspera e te traz uma série de desafios. Ayn Rand imagina que você só vence esses desafios se você for um indivíduo criativo, autoconfiante e que perceba que os outros não podem impor obrigações a ti. A única obrigação de um ser humano perante o outro é não agredi-lo, é não cercear injustamente a sua vontade.
ela se põe então como uma das grandes vozes do liberalismo nos Estados Unidos da América, junto com H.L. Mencken e outras autoras, Isabel Patterson, que era amiga dela, e outras autoras que nós trataremos aqui no momento conveniente, porque são, infelizmente, esquecidas pelo movimento liberal e são canceladas pelo feminismo contemporâneo, para quem uma mulher só será feminista se ela for socialista, esquerdista, se ela tiver uma visão que aquela padrão da esquerda no Brasil, o que não é verdade. Abordando rapidamente outra filósofa tratada aqui, Simone Weil, assim como Ayn Rand, ela tinha ascendência judaica, embora não fosse praticante, e ela aí alguns de vocês dirão, pô, mas espera aí, a Simone Weil foi uma das maiores comunistas da história. Foi, mas não só comunista. E numa segunda fase da vida dela, ela passou, e era a fase final, ela passou a defender um misticismo religioso, um misticismo cristão. Ela passou a vincular a liberdade ao individualismo. E nisso foi censurada por ninguém mais, ninguém menos do que Trotsky. Uhum. E Trotsky recebeu abrigo na casa dela. Aí alguém dirá, poxa, Ricardo, mas você falando aqui de Trotsky, eles são inimigos da liberdade. Não há dúvida que são, mas Simone Weil teve a coragem de dizer para Trotsky, essa revolução, que aliás te perseguiu, esse empreendimento assassino, em nada difere do nazismo. Ela disse isso nos anos 30 do século passado. Nós já tivemos ocasião, quando falamos do Revolução dos Bichos, de demonstrar que qualquer intelectual que ousasse condenar o comunismo no século passado, e hoje ainda é assim, era severamente sancionado, era ignorado, caía no mais profundo ostracismo. Simone Weil, no entanto, tinha a vida dela como testemunho. Eu posso não acreditar naquilo que ela acreditava, mas eu não deixo de ver mérito na autenticidade com que ela viveu a vida dela. Por quê? Porque ela recebia um salário como professora e ela dizia, o salário mínimo de um operário francês é X. Eu só sobreviverei com X, o restante eu darei para os outros. Ela sobrevivia com base na caridade que ela preconizava para os outros. Ela tinha uma coragem sem paralelo, tanto que ela era um graveto, era magérrima, e mesmo assim ela tentou várias vezes se alistar. Primeiro na Guerra Civil Espanhola, em que ela sofreu queimaduras graves, trabalhando na cozinha, e depois também na luta da resistência francesa contra o nazismo, contra a ocupação nazista. Ela era, portanto, uma mulher autêntica em suas convicções e, por isso, merece ser reconhecida, merece todo o nosso respeito. Mais do que isso, ela passou a intuir e a concluir que a supressão do individualismo, a perseguição ao indivíduo, fazia da revolução bolchevique algo tão monstruoso quanto o regime nazista, valendo dizer que os comunistas mataram ainda mais do que os nazistas o fizeram. Felizmente, os nazistas já estão na lata do lixo da história. Os comunistas ainda hoje são insensados. Os comunistas ainda hoje se intitulam... São glorificados. Os comunistas ainda hoje se portam como grandes ungidos e defensores da humanidade. Pergunte isso para os uigures chineses, que são perseguidos na China. Pergunte para os dissidentes que Fidel encarcera em Cuba. E ali você verá as virtudes, entre aspas, do comunismo. A terceira filósofa é Hannah Arendt. Ela era uma filósofa já jovem e se destacou como aluna de Martin Heidegger, e isso trouxe para ela um drama pessoal. Martin Heidegger era possivelmente o principal filósofo nazista. Ele tem para sempre essa mácula no seu currículo. Além dele ter escrito O Ser e o Tempo, que é uma obra que dá uma guinada na filosofia alemã, nos anos 30, ele depois adere ao nazismo. Ele chega a cometer a vileza de excluir da sociedade Karl Jaspers, que fora seu professor, assim como professor de Hannah Arendt. Hannah Arendt, apesar de judia, tem um envolvimento com esse camarada que representava o suprassumo do nazismo. Relacionamento que ela cultivou ao longo da vida, inclusive.
né? E não só durante os tempos anteriores à Primeira Guerra. Mas é de Hannah Arendt, ou são de Hannah Arendt contribuições fundamentais para a compreensão do totalitarismo, em Origens do Totalitarismo, e para a compreensão do nazismo, num livro que é clássico, Eichmann em Jerusalém. Ensaio sobre a banalidade do mal. Quem foi Eichmann? Ele era ninguém mais, ninguém menos do que o sujeito que operava os trens e a logística para levar os judeus aos campos de concentração, aos campos de extermínio em massa. Hannah Arendt tem 2 sacadas em Eichmann em Jerusalém, livro que nós também, en passant, recomendamos. Primeira, o que separava, o que diferenciava a monstruosidade nazista da monstruosidade fascista era que os fascistas eram menos antissemitas, perseguiam menos os judeus. E segundo, para você chegar àquele descalabro absurdo, aquela monstruosidade sem paralelo que foram os campos de concentração e extermínio, não era necessário que você tivesse homens especialmente maus. Era necessário que você tivesse calhordas, cretinos, que seguissem as regras, fossem as regras quais fossem. E era isso que Eichmann fazia. Tanto que quando ele é preso pelos israelenses e julgado em Israel, e Eichmann em Jerusalém, o julgamento de Eichmann em Israel, ele diz, mas eu simplesmente segui as regras. Eu simplesmente cumpri o ordenamento jurídico do meu país. Aliás, essa era a defesa dos nazistas no Tribunal de Nuremberg. E os nazistas só foram condenados porque, como já nos diz Hayek, existe um outro direito, que é um direito que evolui, embora ele não fosse defensor da categoria clássica de direito natural, existe um outro direito que não é apenas aquele direito positivado, trazido em regras, trazido nas leis. Então, para que você tenha uma grande maldade, isso não dito por Hannah Arendt, mas dito por uma frase de efeito que circula muito, não é necessário que você tenha homens especialmente maus, mas apenas que aqueles bons consintam. Apenas que os bons não percebam, não façam nada. Não. E que os banais, os medíocres, sigam cegamente determinadas regras. Por fim, Simone de Beauvoir, quem não conhece Simone de Beauvoir, foi a grande companheira de Sartre, preconizou já nos anos 30 e 40 o amor livre. Embora ela dissesse que não e procurasse, de certa maneira, disfarçar essa faceta da sua vida, o fato é que ela foi depois proibida de lecionar por ter se envolvido com alunas que de uma forma nada meritória ela aliciava também para Sartre. Eu quero crer, André, que se ela fosse um expoente da direita e não da esquerda, ela já teria sido cancelada. Mas ela escreveu O Segundo Sexo, que é a Bíblia do feminismo moderno, e não há como negar que ela preconizava uma concepção de liberdade e de individualismo, embora muito peculiar, né, que trouxe uma série de reflexos para a contemporaneidade. Me parece, assim, absolutamente inaceitável que alguém que ocupasse uma posição intelectual na França dos anos 50, 60, se tornasse depois um mero lacaio, um mero subordinado do Partido Comunista, como aconteceu com ela e com Sartre. Então, eu devo dizer aqui que eu vejo com muita reserva esse engajamento da Simone de Beauvoir. Me parece que em boa parte da vida, a despeito das contribuições literárias e filosóficas, faltasse uma visão de fundo, faltasse uma orientação que Raymond Aron, tão detestado pela esquerda francesa, ex-amigo de Sartre, sempre teve. E já falamos aqui, quando entrevistamos Luiz Felipe Dávila, que a esquerda francesa cunhou uma frase odiosa: é melhor errar com Sartre do que acertar com Aron. E eles erraram miseravelmente. Eis que Sartre e Beauvoir defendiam o stalinismo, preconizavam que não havia saída além da União Soviética. E eu pergunto, como é que alguém vai defender o existencialismo, o humanismo? Como é que alguém que escreveu A Náusea pode depois cair na vileza de defender o stalinismo? A Náusea, um dos livros célebres, o romance existencial por excelência de Sartre. É algo que eu não consigo compreender, talvez porque me falta imaginação, né? Apesar disso,
quando se fala de Simone de Beauvoir, se fala sobre aquela atmosfera intelectual em ebulição na França, e eu gosto de contrapô-la por exemplo, Albert Camus, O Estrangeiro, e contrapô-la Raymond Aron, que foram pessoas que perceberam os horrores daquele projeto totalitário da União Soviética, coisa que faltou a ela e a Sartre, né? Me parece, então, infelizmente, me perdoem os fãs de Simone de Beauvoir, que ela está muito mais associada àquele comunismo caviar, né? Eu vivo nos cafés franceses, eu estou aqui no Le Dumagot, tô intelectual. Eu vivo no Ritz, eu estou aqui escrevendo e produzindo meus livros. Dane-se que existem gulags, e mais a mais, se existe gulags é porque houve. Gulag era o campo de concentração soviético ignorado pela esquerda. Dane-se que no final das contas existam campos de concentração, porque eu aqui sou numa boa. Então isso me parece uma falha moral muito grave. Nada obstante, indubitavelmente é uma personagem do século XX, uma personagem interessante que merece ser lida, conhecida e também criticada. Fica aqui, portanto, a minha recomendação às visionárias, trazendo trajetórias profundamente inspiradoras, não só para as mulheres, mas para nós, homens, que temos muito a perceber que a vida de todas elas foi profundamente alterada pela ascensão do totalitarismo, do nazismo, pela Segunda Guerra Mundial. E a despeito dessas dificuldades, mesmo naquela época, elas conseguiram produzir a sua obra, conseguiram se firmar como grandes expoentes do pensamento cultural ocidental. Fica essa dica. Que espetáculo, Ricardo. Pessoal, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Se você já leu esse livro também, quais foram as suas percepções. Deixa as recomendações, porque nós estamos recebendo vários directs aí, vários comentários, e estamos tentando listar para conseguir colocar essas resenhas em algumas ordens de preferência. Mas, pessoal, muito obrigado. Continuem aí inscritos no nosso canal e até a próxima. Até a próxima. Um abraço.